Meus irmãos, graça e paz, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja representando aqui nesse lugar e também abençoando as nossas vidas nessa tarde, né? Especial, porque geralmente às 18, é isso? E eu quero, com muita alegria, com muita satisfação, agradecer a oportunidade, certo, que foi ofertada pelo reverendo Marcos, que me convidou a estar aqui, estar ministrando a palavra de Deus, trazendo uma reflexão aos seus corações. Eu convido vocês a abrirem a carta de Tito, capítulo 2, tá bom? E quero, antes de tudo, apresentar minha família para vocês. Ali está meu filho mais velho, Davi Caleb, camisa listrada, tá bom? Davi Caleb. Está a minha esposa, Maria Helena. E está o nosso caçula, Azaf, tá bom? Do preto. Tá? E quero também agradecer ao Flávio, com certeza, certo? E a todos os amados irmãos por me confiarem nessa responsabilidade de estar aqui ministrando a palavra do nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Bom, Tito, capítulo 2. Bom, meus amados. Tito, capítulo 2. Amém? Vou usar a versão NAA, tá bom? Mas a gente sabe que as versões não nos dá dúvida, mas mais clareza. Bom? Mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sabios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Seja você mesmo, se referindo a Tito, um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegados à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo, um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine estas coisas, também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. Meus amados, a carta de Tito é uma carta como as demais pastorais que nós conhecemos, como Timóteo, 1 e 2 Timóteo, tá? Entre as outras. Tendo o objetivo nesta carta de unir a sã doutrina com práticas cristãs. Nota-se que essa pequena carta
em 3 capítulos. A preocupação de Paulo em instruir Tito é que ele faça a união entre a teoria sã, doutrina sã, o ensino são, certo? Com a praticidade. Eu estava dizendo hoje para o meu filho mais velho que, vendo isso, me derramando em estudar e ao mesmo tempo inserido nessa carta todas essas semanas, eu vi que nessa carta deixa muito claro, como na carta de Timóteo também, a praticidade, como na carta de Tiago, e a sã doutrina, a teoria da sã doutrina com a praticidade, eu tirei um ensinamento fundamental para que nós possamos, nesse início, aplicar as nossas vidas. Que se nós cristãos formos só teóricos, nós somos hipócritas. Nós sabemos viveremos só de fingimento. Se nós formos só de praticidade, nós não teremos diferença nenhuma do espiritismo, porque os espíritos fazem a obra muito bem. Então nós seremos pessoas fracas se só praticarmos. Se formos só teóricos, nós seremos só apenas pessoas com grande conhecimento, mas que a prática reprova. E é o que Tiago diz. Se você observar a carta de Tiago, ele diz: a fé sem obras é morta. Ou seja, se você tem a fé, a sã doutrina, o conhecimento da palavra de Deus, mas se você não tem prática, você é morto. O que você crê é morto. Entendeu? Se você tiver só a prática e não tiver também o conhecimento do que se faz, é irrelevante. É irrelevante, porque que tipo de exemplo eu estou dando sem saber o que eu estou fazendo? Então vamos lá. Então o texto aqui no pensamento introdutório é relevante apenas os cristãos serem. Quer dizer que nesta carta se une a sã doutrina com práticas cristãs. Ou seja, não é relevante apenas o cristão ser cheio de praticidade cristã. Não é só ele só ser cheio disso, certo? Como é que diz? Apenas cristão ser cheio da sã doutrina. Necessário é ser cheio também da prática cristã. E esta é comum, como muitos andam, não comum, como muitos andam fazendo práticas cristãs hoje em dia. Hoje em dia as pessoas, nessa introdução, para vocês entenderem o que está acontecendo aqui, tem muita gente que está fazendo a prática cristã. Mas o que eles praticam, nós devemos questionar da seguinte forma. O que eles praticam, de fato, se nós olharmos para a palavra de Deus, está de acordo com o que a palavra de Deus comunga conosco, nos oferta, nos mostra? Será que está? Então nós precisamos questionar isso, porque tem muita gente dizendo: eu estou fazendo a obra de Deus. E você, quando observa, usa-se o nome de Deus, mas não está fazendo, de fato, a obra de Deus. Prossigamos aqui. É notável, nesse pensamento aqui, que mergulhado na carta, diz assim, que eu extraí esse pensamento também. É notável que a carta endereçada a Tito, conforme os versos, olha, pode conferir aí no capítulo 2, versos 7, verso 8 e 15, certo? Tendo em vista instruções necessárias, tanto ao endereçado em questão Tito, como a aqueles que serão instruídos, fazendo a instrução Paulo, o apóstolo, certo? Que sejam estas pessoas instruídas, sejam o quê? Irrepreensíveis, certo? Tanto, presta atenção, meus irmãos, irrepreensíveis tanto na questão da sã doutrina como na praticidade. A gente pensa, não, tem que ser irrepreensível o quê? No conhecimento da palavra, não só no conhecimento. A palavra conhecimento de Deus, ou conhecimento da palavra de Deus, ela traz essa bagagem forte, ela traz essa cultura, sabe? De eu sei o que eu estou fazendo, eu estudei porque sei, eu sou discipulado, eu tenho crença no que eu sei, teoricamente, e eu pratico o que sei. Ou seja, nós temos que ser irrepreensíveis no saber e irrepreensíveis no praticar do que sabe. Vamos lá, prosseguindo. Instruindo, fazendo questão, Tito, instruindo, fazendo a instrução, Paulo, o apóstolo, que sejam irrepreensíveis na sã doutrina como na praticidade. Primeira coisa, meus irmãos, versos de 1 a 9, que nós vimos aí. Primeira coisa, as instruções práticas de Paulo.
Mas eu queria convidar você a abrir aí Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2, dos versos 17 a 19. Tiago 2, 17 a 19. Olha o que diz assim. Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, alguém pode questionar, ou alguém pode afirmar, alguém pode fazer uma afirmativa, né? Você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. 19. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios crentes tremem. Vocês estão entendendo? Os demônios testificam a sã doutrina. Isso pode ser um choque, mas eles testificam. Quando a verdade estiver sendo proclamada, o demônio sabe, mesmo ele sendo o espírito de engano, o espírito de mentira, certo? O demônio da mentira, das trevas, o ser das trevas, ele sabe quando a proclamação da verdade está sendo exposta. Por isso que ele sabe, e nesse saber, ele se estremece, porque ele sabe. Está entendendo? Então, o Tiago está dizendo assim, nessa tarde, e nós lendo aqui a carta do Tiago, ele está dizendo assim, olha, só vocês creem, não vale a pena não, porque até o diabo crê e estremece. Ele também crê, então nós não podemos ficar só na crença. Nós também temos que partir para a praticidade. É claro demais as cartas, tanto de Tito, Timóteo, Tiago, dizer assim, essa é a mensagem. Olha, se dediquem à serem são da doutrina, mas ser são na doutrina não é só apenas ter o conhecimento teórico, é você praticar o que você sabe. Senão é irrelevante. Amém? Vamos prosseguindo ao texto de Tito? Vamos lá. As instruções práticas que Tito deu ao povo que já tinha a sã doutrina, e ele está lembrando numa carta, dizendo para eles assim, olha, eu estou lembrando a vocês que vocês foram instruídos na sã doutrina. Agora vamos lá. Vocês vão ter que praticar o que vocês sabem. Vamos lá, como é que se pratica? Vamos destrinchar os textos, meu irmão, do capítulo 2 de Tito. Vamos lá. Primeira coisa. Pela ordem do texto, a instrução a cristandade aplica-se à sã doutrina em obediência. É a primeira coisa. Por exemplo, aplicando instrutivamente as classes por idade, não fazendo distinção. Observe só o que é que o texto diz aí, o próprio texto do capítulo 2 de Tito. Olha só as classes que ele está dizendo. Ele não está dizendo, é só o pastor, é só o missionário, é só o obreiro, é só o presbítero, é só o diácono. Não, está dizendo as classes sem mostrar que é oficial. Está dizendo as pessoas que têm convivência na coinonia, que têm convivência na vida da igreja, que são igreja e que estão inseridos numa igreja. Essas pessoas são, primeiro, idosos cristãos, homens e mulheres. Não faz distinção, só as mulheres ou só os homens. Homens e mulheres idosos. Pode conferir no texto. Eu gosto dos bereanos, que vai lá e olha para o texto. Pode olhar. Idosos, homens e mulheres. Está aí no verso 1 ao verso 9. Certo? Homens e mulheres idosas, eles devem receber instrução. Certo? Vamos lá. Segunda coisa, dentro dos versos. Destaca quais os outros tipos de pessoas. Sim, em relação às mulheres, olha só, mulheres idosas, o texto claramente diz, mulheres idosas, instruam as jovens mulheres. Qual é a função de uma mulher idosa, cristã, experimentada na palavra do Senhor nosso Deus? Qual é a função dela numa igreja? Naturalmente, instruir as jovens cristãs casadas a terem o quê? Um comportamento adequado com os princípios da palavra de Deus. Ponto. Seguindo. Terceira coisa.
E claro, sem dúvida, homens idosos, presta atenção, homens idosos, pode conferir no texto e ficar lendo os versos. E claro, sem dúvida, homens idosos, na mutualidade, o que é mutualidade? Na troca de conhecimento, de experiência, na mutualidade, nessa troca, instruam também, certo? Ou seja, nesta coinonia, na igreja, na vida da igreja, trocando instruções práticas, certo? Entre si. É tanto que o texto aí, certo? Tito, mostra duas classes de idosos. Uns oficiais, uns que estão sendo mestres, e outros que estão já galgando, caminhando para serem mestres, que se instruam, que haja uma troca de conhecimento, que haja, sabe, um trocar de sã doutrina, sabe, que haja uma correção, uma exortação, que haja instrução, troca entre si de conhecimento. Os versos de 1 a 5 nós observamos isso, né? Prosseguindo, meus irmãos, uma citação para nós aí, pode abrir aí, vou mostrar que essa praticidade, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo nos mostra nas suas proclamações, no seu ensino, na sua doutrina, o próprio Senhor Jesus Cristo nos mostra que nós devemos ser teóricos e práticos. Capítulo 25, dos versos 41 a 43 do Evangelho de Mateus. Observe aí, meus irmãos. Mateus, capítulo 25. Observe o que Jesus diz. Atente para o que Cristo diz. 25, dos versículos 41 a 43. Olha o que diz aí, meus irmãos. Então o rei, se referindo a Jesus, não é qualquer rei, é o Cristo, assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, reinando para todo sempre. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afaste-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Por causa de quê que ele está mandando estes se afastarem dele? Por causa de quê? Qual é a causa? O verso seguinte responde. Bora? Olha só. Porque tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiros, verso 42, 43, sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. Essa mesma indagação Jesus faz para os que estão à sua direita. Tanto a bendição, se me falha a memória esse termo, se estiver errado, me perdoe. A questão de ser bendito, como a questão de ser um maldito nesse julgar de Jesus aí nesse momento. O que está à esquerda, maldito, ele está dando a mesma instrução aos que são benditos. Que ele diz assim aos benditos, você pode ver versos anteriores, ele diz assim: olha, você, vinde benditos meu Pai, possuí por herança, porque quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Porque quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Porque quando eu estava preso, você me visitou. Porque quando eu estava nu, você me vestiu. Eu estou parafraseando, mas é isso que ele diz. O mesmo julgamento ele faz. Tanto para quem foi reprovado, para quem foi aprovado. O mesmo julgar, sendo que cada um tem uma sua sentença correta, sem erro, sem precisar de desvios. Porque Jesus não erra. Essa é a realidade. Então essa é a questão. Jesus está dizendo assim: olha, eu ensinei a vocês como é que se faz. Aí você pode pegar os evangelhos, comparar. Jesus, quando mandou os discípulos assim: vou mandar vocês no meio de lobos, como cordeiro no meio de lobos. Aí eles voltam felizes da vida, alegres, dizendo: mestre, os demônios se submetem a nós curamos enfermos, nós isso, nós aquilo. Né? Aí Jesus diz: não se alegre por isso. Se alegre porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Então veja bem, Jesus ensinou como é que funciona.
o reino de Deus na sua nova aliança, a nova caminhada, e ao mesmo tempo que Jesus mostrou para eles na prática. Jesus ensinou e praticou, depois enviou. E aí aqui nós temos uma sentença, que muitos chegarão diante de Jesus, certo? Me desculpe, eu tenho que ser sincero, muitos chegarão com muito conhecimento, mas a prática não condiz com o conhecimento. Por isso que Paulo está instruindo a igreja ali, certo? Em Creta, certo? Em Creta. Paulo está instruindo a igreja em Creta. Voltemos ao texto de Tito, meus irmãos. Voltemos ao texto de Tito. Uma segunda coisa, o segundo ponto aqui, após essa citação. E o que seria esta sã doutrina aplicada para uma vida cristã salutar, saudável, e que deve se instruir um ao outro? O que seria a sã doutrina? O que seria essa doutrina salutar? O que seria essa doutrina saudável? Hoje nós falamos, hoje em dia, o que mais se fala é em corpo saudável, vida saudável, alimento saudável e tudo mais saudável. É o que mais se fala. Hoje o pecado que mais está se cometendo é o pecado da vaidade. O pecado da vaidade, porque não é que nós não devemos nos cuidar, o problema é quando a gente pega esse cuidado e transforma numa vaidade e não glorifica a Deus. Uma coisa é você, nós, nos cuidarmos para a glória de Deus, com temor a Deus, colocando Deus no centro. Outra coisa é eu buscar uma vida saudável, mas eu ficar imitando as coisas carnais e mundanas que o mundo caído nos oferece. O banquete que o mundo nos oferece é comida aparentemente boa, mas é estragada. Porém, o banquete que Jesus nos mostra, o banquete que Deus nos oferece, é uma comida boa, saudável, que ela não é estragada, ela é importante para a nossa vida e salutar. E nós não podemos perder isso. Não podemos cair nesse engano. Não se enganem com a vaidade que esse mundo oferece. Não se engane. Não caia nessa armadilha. Esta sã doutrina, na verdade, é as aplicações das verdades bíblicas que nutrem e edificam a fé cristã, tanto quanto na alma, como conduzi-la à prática desta salutar doutrina. Ou seja, a sã doutrina é uma doutrina, entendeu? Que ela se aplica à saúde da minha alma, o psique. A minha alma, ela se aplica à minha alma, certo? Tornando a minha alma robusta, tornando a minha alma saudável, forte, certo? Sabe por quê? Sabe como é que um cristão sabe que é forte? Não é quando ele está prosperando. É nas adversidades da vida. É na tempestade da vida. É o que você absorveu, o que você leu, o que você instruiu, o que você praticou, o que você adquiriu de experiência cristã, que na hora da tempestade, na hora da nuvem negra, você vai saber se de fato você vai suportar aquela tempestade, aquele mal, aquela tribulação. Por isso, uma alma robusta, certo? É necessário ser cativada, exercitada com a sã doutrina. Com a sã doutrina. Isso eu posso usar agora e você pode me acompanhar. Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6, dos versos 3 ao 6, que essas cartas pastorais elas estão conectadas. Capítulo 6 de 1 Timóteo. Deixa eu dar uma voltinha aí, volta alguns folhinhas. Capítulo 6 de 1 Timóteo. Versos de 3 a 6, praticamente as mesmas instruções que Paulo dá a Timóteo, seus discípulos. Olha só, que interessante, meus irmãos. Todos os servos que estão debaixo de julgo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor. Perdão, eu fui no 1, eu estou no 3, perdão, meus amados. É o verso 3. Se alguém
ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, ele é o quê? Se o camarada não concorda com os ensinos de Jesus, ele é o quê? Qual a resposta aí? Ele é o quê? Orgulhoso. Ele é soberbo. Olha aí. Esse é orgulhoso e não entende nada. O pior é que ele é orgulhoso. Eu acredito assim, meus irmãos, o pior orgulhoso é aquele que acha que sabe tudo e a gente vê que ele não sabe nada. Esse é o pior. E aqui ele está dizendo que é alguém que acha que sabe alguma coisa. Né? Segundo nosso Senhor Jesus Cristo, a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio. Por quê? O que é que ele tem um desejo? Ele tem um desejo por quê? Discussões e brigas a respeito de palavras. Me parece aqui que é alguém que fica a vigiar um termozinho, ou mal interpretado, sabe? Ou maldito, aí o camarada diz assim, cria uma questão, uma discussão, um debate. É doença. Isso não é bom. Está vendo a palavra de Deus que é uma doença? Não é saudável. Não é saudável. Sã doutrina, o que é são? Saudável, salutar. É algo que é saudável. Então aqui é doentio. O camarada que vive atrás de questões tolas, ele é doente. De quê? Vamos ver o diagnóstico aqui. Doente de quê? Prosseguamos o texto de Timóteo. E daí, doentio por discussões e brigas a respeito de palavras, né? Aí ele prossegue dizendo, e daí, é daí que nascem a inveja. Tá vendo? Isso adoece a alma. Inveja adoece. Vamos, se você prestar atenção, se a gente fosse abrir agora capítulo 4 de Gênesis, você vai ver o que foi por causa de uma inveja, de um negócio ruim no coração, o que um irmão fez com o outro. Caim fez com Abel. É doença. E daí nasce a inveja, a provocação, as difamações. O camarada com inveja, quando ele vem o ódio, um abismo chamando o outro. Ele vem com ódio, aí o camarada vai lá e faz o quê? O camarada faz o quê? Eu agora vou difamar. Vou difamar, porque ele não me respeitou, ele não concordou comigo, então vou difamar. Vou difamá-lo. E aí você vira uma questão suja, de ódio, de doença. Ruim. Doente mesmo. Né? As suspeitas, difamações, as suspeitas malignas. Né? E as polêmicas, até o verso 6, né? Sem fim da parte de pessoas cuja mente é o quê? A mente pervertida. E que estão privadas de quê? Da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Veja a alma destes. Vivem em discussões, vivem em difamações, vivem com inveja um do outro, debatendo de forma aleatória, por qualquer motivo, cheio disso. Sabe por quê? Sabe qual é o fim deles? Sabe qual é o objetivo? O lucro. O que eles querem é lucro. Eles querem lucro. O verso 6 diz, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porém, a fonte de lucro que realmente é salutar e é saudável é aquela que é lucrativa, é a vida piedosa, que não se junta, que não se suja, que não se mete, que não vive enrolado com essas questões. Aí sim, é uma vida salutar. Então Paulo, versos aí de Timóteo, Paulo instrui que quem for instrutor de outro ensino fora de Cristo, dos seus ensinos, é orgulhoso e nada sabe. Certo? Estes que vivem apenas em brigas e discussões inúteis por questões tolas a respeito da fé, são invejosos, provocadores, difamadores, suspeitando de questões malignas. Essas pessoas vivem uma suspeitando da outra. Sabe? Vigiando, sabe? Suspeitando uma da outra de forma maligna. Levantando suspeita. São saudáveis, né? São saudáveis. Aí os versos 4 a 5 de Timóteo, né? Ou seja, os tais que procedem nestas questões são polêmicos, maléficos à vida saudável do cristão, pois o objetivo deles é de forma maligna o lucro.
Eles levantam as questões, criam problemas, fazem debates para quê? Com o fim de quê? Eu quero ver se eu ganho alguma coisa com isso. É uma esperteza do mal. É uma esperteza ímpia, uma esperteza maligna. Lucrativo é para o cristão conformar-se com os ensinos e práticas que o Senhor Jesus Cristo nos deixou. É isso que é lucrativo para o cristão. Os cristãos devem se satisfazer alegremente com a autossuficiência em Cristo, que não traz abalo. Sabe qual é a nossa autossuficiência que nós devemos ter? Em Cristo. Porque no momento em qualquer momento que estivermos na vida, nós não seremos abalados em coisa alguma. Isso é o verso 6 de 1 Timóteo, capítulo 7. Ponto 3, meus irmãos, mas eu quero levar vocês a esta questão que nós lemos agora e expomos a Mateus capítulo 7, versículo 24. Olha o que é que Jesus fala sobre essas questões. Mateus 7, 24. Amém? Todo aquele, pois, que ouve a estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Você está notando aqui que a sã doutrina anda com a praticidade? Ele não só ouve, ele pratica. Ele ouve e diz, vou praticar. Ele aprende ouvindo, mas ele vai à prática daquilo que ouviu. Amém? Prossigamos. 1.3 aqui, para a gente refletir nessa tarde, na Igreja Presbiteriana, Congregação Presbiteriana Luterana, CBA. Né? Os cristãos de verdade, voltemos ao texto de Tito, capítulo 2, os cristãos de verdade devem, na prática e no estudo da sã doutrina, buscar não difamar a palavra de Deus. Eu estava refletindo sobre isso no texto que está no verso 4 do capítulo 2 de Tito. Na parte B, você vai ver que Paulo ele se preocupa em dizer para as mulheres instruírem bem as jovens mulheres idosas, mas isso serve para todos, certo? Mas ele estava preocupado em dizer assim, olha, instrui bem para que elas não difamem a palavra de Deus. Só que isso serve para todos nós. Tem muita gente difamando a palavra de Deus e pensando que está fazendo a obra de Deus. Está difamando. Aqueles profetas de Kawaii, profeta de TikTok, entendeu? Os camaradas vão no YouTube para quê? Arrecadar dinheiro. Profeta de quê, meu? A palavra de Deus já está profetizada de Gênesis a Apocalipse. Entendeu? A único ato que temos profeta é a proclamação da palavra de Deus, a exposição da Escritura. Aí o camarada vai e fica lá, tentando adivinhar, usando as suas artimanhas do diabo, do espírito de engano, para tentar descobrir o que é escavacar a vida da pessoa, vasculhar, investigar a vida da pessoa, para depois ele estar profetizando contra a vida delas, para a vida delas. Ele descobre que o casamento está em crise, aí diz, Deus me revelou que o casamento está em crise, que está isso, está aquilo outro. Ele descobre que fulano de tal está com a empresa quebrando, é um empresário com a empresa quebrando, aí ele diz assim, olha, Deus me revelou que você está com a empresa quebrando, mas ele quer isso, isso. Isso é profeta Shopee, Kawaii, TikTok. Não é um profeta de Deus. O profeta de Deus, ele proclama arrependimento de pecados. Ele proclama que em Cristo temos a expiação vicária nele, lavado seu sangue. Ele proclama que nós devemos nos consertar e reconciliar-se com Deus. Esses são os profetas de verdade. E ninguém fica para ouvir. Porque a alma do brasileiro é querer, na verdade, se dar bem em toda ocasião. É querer tirar vantagem. Então, quando o brasileiro se depara com uma placa, ilustrativamente falando, com uma placa que está dizendo assim, olha, precisa se arrepender, precisa se consertar e se reconciliar com Deus.
Aí tem outra placa que diz assim, olha, em nome de Deus tu pode alcançar isso, ele vai para onde? Geralmente o brasileiro vai para outra que ele acha que vai tirar vantagem, que ele acha que vai ter alguma coisa, benefício para ele. Não entendeu nada se ele se diz cristão. Ele não compreendeu nada. Porque ser cristão é perder mesmo. É você ser derrotado mesmo. Para poder Cristo, sabe, vitoriosamente fazer a vontade dele em sua vida. É negar-se a si mesmo. É negar o eu. Negar o egocentrismo. Negar as vantagens carnais. E permitir, certo? Que Cristo estabeleça soberanamente a sua vontade nele, naquela pessoa. Então ele vai conduzir ao arrependimento, Jesus vai conduzir à reconciliação com Deus, vai conduzir ao conserto e, como ele disse, e as outras coisas não serão acrescentadas. Amém, meus irmãos? Prossigamos aqui. Então nós vimos aí a preocupação de Paulo com a difamação do comportamento cristão errado diante de uma sã doutrina. Paulo mostrou uma preocupação, certo? E aí nós podemos pensar o seguinte: os cristãos, de verdade, no estudo da palavra, devem buscar moderação no modo e vivência. Ele deve buscar moderação no modo e na vivência. Ele deve o quê? O instruído. Segundo o capítulo 2 que nós vemos, o instruído deve o quê? O instruído deve o quê? Dar exemplo de boas práticas, de boas obras, com integridade e reverência. Linguagem saudável. Olha só que interessante, aí está nos versos 8, de 6 ao 8 do capítulo 2. Linguagem saudável para não serem envergonhados pelo adversário. Temos que ter uma linguagem que condiz com a linguagem da palavra de Deus, para que não sejamos envergonhados. Se tivermos uma linguagem que não condiz com a sã doutrina, seremos envergonhados. Seremos uma vergonha. Por isso que Jesus disse, só serve para ser pisado pelos homens. O sal, ele pode até ser sal, mas se ele não tiver gosto, ele só vai servir para ser pisado pelos homens. Uma vergonha. Os servos cristãos, ou seja, os que são empregados ou mesmo servos de Deus, devem expressar a beleza da sã doutrina, não sendo, aí é dos versos de 9 a 10, não sendo que eles, os empregados, os servos, não sendo o quê? Desobedientes, mas obedecendo como ao Senhor Jesus nas questões que o glorificam. Se você é empregado, você deve, além de ter gratidão, tratar muito bem o seu empregador, o seu patrão. Se você é empregado, tratá-lo muito bem, como se fosse ao Senhor Jesus Cristo. Porém, com a ressalva, nas questões que o glorificam. É claro que se ele mandar você fazer uma coisa que não glorifica a Cristo, você vai se recusar. Esse é o equilíbrio. 2. Que não sejam o que mais? Quanto aos servos e empregados aí, nos versos 9 a 10. Uma segunda coisa. Que não sejam respondões. Olha só. Praticantes de furtos com interesse de se dar bem. Todavia, deem prova de fidelidade. Uma cobrança de Deus, uma cobrança da pessoa de Cristo, do caráter de Cristo para o cristão. Se você é empregado, se você é servo, isso aqui tanto para servos de Deus, na integridade, na praticidade da prática cristã na eclésia, como aos que têm patrões que são empregados secularmente. Provem a sua lealdade, provem a sua honestidade. Provem, mas infelizmente eu quero dizer para vocês aqui, desde muito tempo, antes de ser crente, eu conheci muitas pessoas, sabe, que aproveitavam a liberdade dada pelo patrão para poder usurpar o que é dele e crescer financeiramente. Isso não glorifica a Cristo, e eu vi que alguns se diziam evangélicos com essa prática.
Isso era simplesmente macular, sujar o nome de Cristo numa sociedade e num comércio. Isso é triste. Não é assim. Devemos ser honestos, leais, resplandecer a luz de Cristo. Fazer com que um patrão, que muitas vezes de forma sacrificial construiu aquele patrimônio, dizer assim, aquele empregado ali, ele pode ser até um mau caráter, um cara chato, mas aquele empregado ali, eu confio nele. E quero dizer para você, hoje em dia, muitos supostamente evangélicos, perderam essa alma, essa honestidade que houve há umas décadas atrás, de ser confiáveis. O que nós vemos é uma proclamação ímpia de chacotearem com a nossa cara por causa de pessoas que não dão um bom testemunho nos trabalhos. Uma quarta e última coisa aqui, trabalhando aqui os versos de Tito, dos versos 11 a 15, para nós concluirmos. No capítulo 2 de Tito, a carta de Tito. Deus, em sua infinita graça e misericórdia, nos ofertou Cristo, manifestação de salvação para todos. Entretanto, nem todos. Compreendeu? A manifestação da graça salvadora de Cristo foi para todos, a manifestação. Mas nem todos. Observe. Por que todos, mas nem todos? Porque quando Cristo se expôs daquela cruz do Calvário, ele se expôs para toda a humanidade. Como testemunho de Deus, dizendo assim, olha, homem, vem, reconcilia-te comigo, vem, recebe de mim a oferta de graça, vem, recebe de mim a salvação. Porém, Deus tem consciência e já nos revelou na sua palavra que nem todos olharão para a obra redentora de Cristo na cruz. Nem todos vão querer, por isso que todos, mas nem todos. Porque senão o inferno não existe. Parou para pensar? Todos, mas nem todos. Senão a existência do inferno, para quê? Para quê? Certo? O inferno existe para exatamente aquela outra parte de todos que não querem nada. Por isso que todos. Foi para todos, mas nem todos. Segunda coisa, do 11 ao 15, nós podemos extrair da palavra de Deus. Essa graça, ela nos educa. Observe o texto. Essa graça é para nos educar. Ela nos educa com verdadeira doutrina. Ela não nos educa com falsa doutrina. Ela nos educa com a verdadeira doutrina de Deus. Ela vai ela educa do quê? Educando contra a impiedade e as paixões mundanas. Paulo deixa bem claro aí, olha, a graça não é só para te salvar. A graça não é só para te reconciliar. A graça não é só para te salvar, mas ela é para educar você. Ela é para educar você na sã doutrina. Essa graça é para não permitir que você absorva coisas ímpias e mundanas e se enverede e mergulhe nas paixões da carne. Essa graça educa. Essa graça educa. Uma segunda coisa, educando para sermos sensatos, justos, piedosos. Essa graça, ela nos ensina de tal forma que a nossa conduta, ela é justa, ela é sensata e é piedosa. Ou seja, as pessoas enxergam Cristo em nós. Uma terceira coisa, ela educa para que possamos aguardar a bendita esperança. Não esperança qualquer, mas aqui espera a manifestação do nosso grande Deus, o Salvador Jesus Cristo, que de forma amorosa se entregou por nós. O texto mostra isso. Que essa graça nos educa para que nós enxerguemos o que o mundo não consegue ver, o que o mundo está cego pelo o príncipe desse mundo que cegou o entendimento deles, mas Deus iluminou você, abriu os seus olhos para que você enxergue que Deus está educando você, que Ele está às portas, que Ele existe, que Ele está vindo, que Ele é a nossa esperança e que Ele vem e você vai reinar num mundo em que não haverá lágrimas, que não haverá dor, que não haverá gemido, que não haverá desespero algum. Não haverá problema de fato e de verdade.
Não é uma ilusão, é uma realidade. Essa graça nos educa a sermos exclusivos e dedicados para Ele, fazendo boas obras, não qualquer obra, mas as obras de justiça, as obras dos bem-aventurados, as obras dos que são pacificadores, que amam o seu próximo, que de fato agem, que amar o próximo não é você apenas salivar, falar, expressar palavras. Amar o próximo é agir, é ação. Sabe, olha como Jesus falou da parábola do samaritano. Olha como Jesus tratou a questão da mulher adúltera. Olha como Jesus tratou os cegos de Jericó. Olha como Jesus tratou o cego de nascença. O amor não é só palavras. O amor é ação. O amor é uma atitude. O amor é as atitudes de Cristo em mim. Depois de que eu aprendo a cada dia, aprendi ontem, eu aprendo hoje, eu aprendo amanhã e sigo aprendendo. E praticando. E quanto mais eu pratico, mais eu aprendo. Quanto mais eu faço, mais Ele está em mim. Quanto mais eu faço, mais Ele exala em mim o seu bom perfume de amor, de graça, de misericórdia e de bondade para com as pessoas. Devemos ensinar, repreendendo com autoridade, e que ninguém despreze a sã doutrina. Ele conclui os versos aí de 11 a 15, dizendo: olha, Tito, deixa eu te dizer, cristão, ensine, repreenda, corrija, exorte, puxa a orelha mesmo, diga a verdade em amor, mostre para o irmão que você está lutando para que ele não caia nas armadilhas do diabo, na emboscada do inimigo. Preze pela sã doutrina. Ninguém lhe despreze. Não permita que haja desprezo pela sã doutrina. Abramos aí, para a gente concluir, 2 Timóteo, capítulo 3, versos 10 a 13. E eu concluo aqui a minha reflexão nessa tarde, na igreja, congregação presbiteriana CMA, no bairro Criano, no Juazeiro. Segundo Timóteo 3, 10 ao 13. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os perversos e impostores, está vendo? Irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Vão viver num engodo só. Vivem num só engodo, enganando e sendo enganados. Por isso que Paulo diz lá a Tito, nós vimos, né? Paulo, que instrua bem, ensine direitinho o que você aprendeu, sem reservas, sem barganha, fazendo por amor. Ensine. Preze pela sã doutrina. E isso é fazer e aprender. Aprender e fazer. Vamos orar, meus irmãos, nesse momento? Amém? Oremos assim. Senhor Jesus Cristo, nessa tarde aqui no Triângulo, na congregação presbiteriana CMA, no Juazeiro do Norte, nesse dia de hoje, nesse horário, nós nos sacrificamos em amor por Ti, por amor a Ti, aqui, Senhor, conforme Tua palavra diz, e onde estiverem 2, 3 ou mais reunidos, em Teu nome, o Senhor se faz presente. Aqui, Senhor,
proclamamos, dizemos, declaramos todas as coisas, seja cantadas, seja oradas, seja planejadas, seja nos atos, seja em tudo, foi proclamado para a honra e a glória de Deus Santo. Que o Senhor, meu Deus, que está no alto e sublime trono, como diz Isaías, quando os anjos declaram santo, 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 eternamente ao Senhor. O Senhor que está nesse trono, reinando, e que nada passa desapercebido aos teus olhos. Nós nessa tarde nos reunimos aqui para prestar a Ti a adoração, mesmo imperfeita, de pessoas limitadas e imperfeitas, mas que em Cristo expressa a adoração perfeita que Tu mereces. Senhor, que nesse momento nós possamos tomar uma nova postura, nós possamos tomar um novo posicionar, possamos, meu Deus, agir diferente, que não sejamos, Senhor, pessoas apenas de teoria, mas que sejamos de prática, que não sejamos apenas de prática, sem a teoria, para que não sejamos envergonhados. Sabemos que nós estamos crendo, devemos praticar o que sabemos, com saber, com conhecimento. Senhor, nos ajuda, nos levanta, nos posiciona pelo Espírito Santo do Senhor, meu Deus, para proclamar as Tuas verdades com atos de justiça e misericórdia, com atos de graça e salvação, como instrumentos Teus, dentro daquilo que sabemos, possamos, Senhor, ser assim, meu Deus, relevantes aos olhos do Senhor, por causa de Cristo, que nos tornamos relevantes, não por causa de nós mesmos, mas em Cristo. Senhor, tenha misericórdia dessa congregação, abençoa o seu crescimento, abençoa ela com Deus, com famílias vindo para cá, com sede e fome da Tua palavra, cansadas de profetadas e mentiras, cansadas de idolatria, cansadas de feitiçaria, cansadas, meu Deus, das coisas da vida que só fadiga e tira a direção da Tua verdade. Traz aquelas pessoas que o Senhor quer reconciliá-las contigo. Traz essas pessoas, Senhor, que precisam da salvação, da libertação em Cristo, da obra redentora e expiatória de fato de Cristo. Meu Deus, atrai o Teu Espírito e usa cada irmão dessa congregação para que sejam instrumentos do Senhor para esse bairro. Esse bairro, meu Deus. Eu sei que tem seus desafios, tem suas questões que precisam ter uma ação do Teu Espírito presente, visitando cada lar com a Tua face, visitando cada família, visitando cada senhor, cada senhora, cada idoso, cada homem, cada mulher, cada criança, cada jovem, cada ser humano, que a Tua presença, a Tua face visite cada coração, Tua voz visite cada coração, que a voz do Senhor, o pastor, meu Deus, entoe nessas famílias, nesse triângulo, Tua voz que é irresistível, e que elas ouçam a Tua voz fiada e as atraiam para ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, eu agradeço ao Senhor pelo privilégio de trazer a Tua palavra nesse lugar e a estes irmãos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. E que Deus abençoe a todos os irmãos. Muito obrigado. E eu estou aqui para ser precisar de mim, as coisas. Deus abençoe.